Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada! Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, sim, porque teve treino neste sábado e também lá na Serra, né? A gente também tem que ficar ligado sobre tudo que está acontecendo lá em Caxias do Sul, porque hoje tem jogo do Internacional, hoje é dia de Inter e Caxias, Caxias e Inter, 16 horas e 30 minutos no Estádio Centenário. Tem atualização de reforço, tem atualização de departamento médico, tem algumas questões envolvendo o Alejandro. Qual vai ser a data que ele pode estrear com a camisa do Internacional? Tu vai saber se tu ficar comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve também no canal, ativa a notificação, o sininho do lado do inscrever-se. Não te esquece também que o teu compartilhamento, teu like, o hype, né? Se tu puder hypar o vídeo, a gente tá aportuguesando, né? Mas do lado do like tem um hype. Isso também ajuda muito para que o conteúdo, né, seja disseminado para outros colorados. E aí, por exemplo, assim, ó, se o Colorado assistiu Vaguinha, o algoritmo sabe que ele gosta de Inter. Então ele vai lá e assiste os meus conteúdos também. Se ele assiste o Baldasso, o Lucas Colar, Douglas Demoliner, pessoal da dupla que também faz, né, conteúdos do Inter, depois eles transferem aqui para os conteúdos do canal. Então é bem bacana esse like e o compartilhamento também. Não te esquece dos grupos, não te esquece das redes sociais, que ajuda pra caramba o meu trabalho, beleza? A gente tem relacionados, gurizada, com praticamente um jogador, se a gente for colocar assim, do grupo principal. É um reforço do Pesolano, muito mais para que ele tenha ritmo de jogo e comece novamente, né, a ser uma opção aí do técnico uruguaio. Eu tô falando, claro, do Thiago Maia, né? Mas quem acompanha o canal aqui sabe desde o início da semana que seria agora sábado o jogo que o Thiago Maia iria atuar. Alguns colegas deram na quarta-feira e tal, mas a informação pelo menos que eu tinha era que sábado ele estaria entre os relacionados, tanto que está. Tu viu aí na tela há pouco, né? Também a confirmação de que o Alan Rodrigues já está fazendo uma fase de retreinamento. Isso também leva a crer que de repente aqui daqui 1 ou 2 jogos ele já esteja também à disposição. Quem sabe o Flamengo, ainda é dúvida, mas talvez ele possa estar contra o Flamengo no meio da semana que vem. Aliás, tem uma operação Flamengo. Todos os titulares ficaram em Porto Alegre, treinam neste sábado, o Pesolano fica em Porto Alegre também, dá o treinamento e depois ele sobe a serra para o jogo do Gauchão. Ou seja, o Pesolano vai estar em Porto Alegre, mas treina agora com o Internacional no CT do Parque Gigante. Thiago Maia pode ser titular? Até pode, mas não é a tendência. Tá? Não é a tendência. Assim, é que tem uma questão envolvendo ainda o Denis, tá? Teve um teste com o Denis também jogando no meio campo. Que o Denis, inclusive, é a primeira vez que está pegando, né, o relacionado, porque ele estava lesionado. Só que olha só, tem um time: Antony, Aguirre, Cleiton Sampaio, Juninho e o Alisson. Thiago Maia, o Vijagra, o João Vitor. O Thiago Maia pode ser o Denis, o Vijagra, o João Vitor, o Bruno Tabata, o Raikkonen ou o Alex. Aliás, entre esses relacionados aqui, tem 2 renovações, né? O João Bezerra e o Alisson. Os dois, eles renovaram o contrato até 2030, dezembro de 2030, e aí também tiveram, né, uma valorização salarial, um aumento na multa rescisória, que quase sempre 60 milhões de euros. Tá? Só que aí a gente pode pegar o seguinte, né? O Alisson hoje é o reserva imediato do Bernabéu. Não dá para esquecer que ele só disputou 3 jogos no Campeonato Gaúcho e teve ainda no Brasileiro de 2025, né? Ele teve uma estreia, acabou depois também tomou o cartão vermelho, né? Chega por cima do jogador e tal. Naquele jogo contra o Bahia, o Inter acaba perdendo de 1-0, e aí hoje ele atua nas 2 primeiras partidas agora do Campeonato Gaúcho como titular.
O João Bezerra já não, né? É um cara que passou com o grupo profissional agora, nesse ano só, disputou 4 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo titular nas 2 primeiras rodadas. Novo Hamburgo e Monson, tá? Ele ainda jogou toda a categoria de base de 2025, todo 2025 na categoria de base, melhor dizendo, 41 partidas, 29 gols e deu 5 assistências, tá? E é doido, cara, porque ele é, querendo ou não, o centroavante que mais jovem atuou com a camisa do Inter no time profissional no século XXI. Ele passa o Daniel Carvalho nesse sentido. Outro reforço que a gente está falando muito é o Alejandro, do CSKA para Porto Alegre, né? Do CSKA para o Internacional. Eu fui dar uma olhada com alguns amigos advogados e eles conseguiram para mim a negociação. E ontem eu falei que era né? Uma pessoa de dentro do Beira-Rio tinha me falado que era se atingir a meta dos 45 minutos em 60% das partidas, ou o mínimo de 15 gols. Não. O contrato deixa muito claro, né? Eu só recebi um print de visualização única, em que ele tem que jogar os 2, tem que ser as 2 metas para que o Inter tenha de comprar ele. Ele tem que fazer pelo menos 45 minutos em 60% das partidas da temporada, e marcar no mínimo 15 gols. Não é tá? E aí o Inter tem que comprar ele mesmo por 6 milhões e meio de euros. Isso dá na casa dos 41, 42 milhões de reais. O Inter ainda pagou, né, os 500 mil euros que eu mencionei ontem pelo empréstimo. Isso dá 13 milhões e 200. E isso está correto, tá? Só que tem uma questão. O Alejandro, ele não entra em campo desde 7 de dezembro, porque tem uma parada do futebol russo por conta da neve, por conta da temperatura e tal, entre dezembro e agora iniciozinho de março. Então ele vai precisar de uma intertemporada ou de uma pré-temporada particular. O que se fala é que ele possa daqui a pouco, na segunda partida da semifinal, estar à disposição. Tá? E eu até falei sobre isso ontem, né? Da questão de jogar o primeiro contra o quarto. Eu talvez tenha dado a entender quando eu coloquei as quartas de final junto na classificação geral, tá? Assim, as quartas de final são entre os do mesmo grupo, né? Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Depois a semifinal é também primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, só que daí a classificação geral. Ou seja, quartas de final no mesmo grupo. Semifinal, classificação geral, na questão do Campeonato Gaúcho, né? Eu falei ontem, pareceu meio dúbio, né? Não soube explicar. E aí, nesta segunda partida da semifinal, ele estaria apto para jogar. Isso ali por 21, 22 de fevereiro. Então, a gente, se eu não me engano, é uma semana depois do Carnaval, que é o meu aniversário, inclusive, tá? Segunda-feira, se eu não me engano, dia 16. Cara, essa intertemporada ou essa pré-temporada particular que ele vai fazer não vai ter antecipações. Por mais que o Inter atue agora Flamengo, depois tenha a questão do Palmeiras, Remo e tal, não vai ser feita antecipação. Se ele entrar em campo, nem que seja poucos minutos, é porque ele realmente pode jogar. Em nenhum momento ele vai chegar aqui e vai pedir, não, tô bem, estava treinando sozinho, separado. Não. Vai ser feito mais ou menos uns 10, 15 dias aí de preparo para que ele esteja apto e consiga jogar pelo time do Paulo Pezzolano. Beleza? Chegou até aqui? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha e muito obrigado por todo mundo que troca ideia aqui diariamente. Ó, amanhã à noite a gente repercute tudo sobre a rodada do Campeonato Gaúcho com o Intervenção, beleza? Hoje a gente também é filho de Deus e vai dar uma descansada, tá? O programa ocorre de domingo a quinta-feira. E aí, claro, né, quando tem jogo do Inter domingo e quinta-feira a gente adapta o horário. Mas sexta-feira e sábado a gente precisa descansar. Vocês estão vendo a cara do guerreiro aqui, a gente tá bem cansado, tá? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.